Abra sua Bíblia para nossa edificação, na Epístola de Tiago, capítulo 1. Estamos fazendo a exposição dessa carta, que traz preceitos importantíssimos para a igreja, especialmente aqueles que estão passando por momentos difíceis na sua vida, enfrentando lutas e provações. Tem na carta de Tiago grande consolo e orientação, porque é uma carta extremamente prática, um dos primeiros escritos do Novo Testamento, escrito por volta do ano 40, 44, com certeza antes de 49, Tiago já havia escrito essa epístola. Tiago aqui é o irmão do Senhor, era conhecido pela tradição como joelhos de camelo, um homem de oração. O seu joelho é de camelo ou o seu joelho é sensível, que nem consegue dobrar direito? E esse irmão, com toda a sua humildade, embora fosse o irmão do Senhor, se fosse hoje em dia, ele ia contar para todo mundo isso. Mas ele faz questão de dizer: eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele aqui ensina, então, no capítulo 1, como os crentes podem enfrentar as adversidades. Ele escreve para crentes que estavam dispersos por várias regiões, e por causa das perseguições já daquela época, eles estavam dispersos, estavam longe da sede, vamos dizer assim, longe de seus familiares, dos irmãos da fé, e muitos, exatamente porque não tinham muito conhecimento de Deus, estavam muito superficiais, então eles sofriam mais. E quando você é mais maduro, o sofrimento vem e você fica firme. Agora, quando você não é maduro, qualquer coisinha lhe dói, né? Uma farpa entra no dedo, aí você fala: ai, tá doendo muito esse negocinho aqui. E às vezes quem está te aconselhando para ajudar, quando vai embora, você vê ele com... Você vê várias pessoas... Eita, a Siri que está falando aqui antes da hora. Fica quieta aí, mãe. E você vê outras pessoas que estão com um monte de sofrimento, um monte de flecha nas costas, estão vivendo, né? Então, a maturidade faz a pessoa lidar melhor com cada situação. Aqueles crentes não pararam para pensar nisso. E agora chegou o sofrimento, o que fazer? Então, Tiago traz várias instruções. E hoje nós vamos ver o ponto principal do que a gente precisa fazer nessas horas de crise. A primeira atitude que nós já vimos, devemos ter ao enfrentarmos as adversidades, é enfrentar com a atitude correta, que é a alegria. Alegre-se. Alegre-se não pelo sofrimento em si, mas alegre-se porque Deus está trabalhando em você, usando dos sofrimentos para que você seja íntegro, perfeito e em nada deficiente. Por isso que Deus envia suas provações, para mudar o nosso caráter e nos moldar conforme a imagem de Cristo. Se você não consegue perceber isso, se você não consegue se alegrar no meio do sofrimento, então você tem que orar a Deus. Não é orar para a provação acabar, é orar para que Deus te dê sabedoria para você enfrentar a provação com a atitude correta. E ele ensina então o segundo ponto aqui, que deveria pedir a Deus sabedoria, e sem duvidar. Depois ele fala da transitoriedade dos problemas. Ele nos lembra então, quando a gente estiver enfrentando crises, que os problemas são passageiros. Nenhuma crise vai durar para sempre. A dor de dente, por pior que seja, ela passa. Uma hora vai passar. A cólica que você sente, uma hora passa. Nenhuma dor é para sempre. As crises, as adversidades, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tudo é temporário. E como a maioria dos problemas daqueles primeiros cristãos, e não é muito diferente de nós hoje, tinham a ver com a área financeira, estavam sem dinheiro, e aí agrava mais ainda o quadro. Então, Tiago fala que tudo é transitório e que a gente não deve se gloriar de nada disso. Depois, ele nos ensinou ainda que a gente deve enfrentar as adversidades, sem confundir tentação com provação, não botar a culpa em Deus, de começar a dizer: ó, estou passando por isso porque Deus botou. Não, tu está passando por isso porque tu mesmo fez esse caminho. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, que concebe, o cara fica grávido do seu pecado e o pecado nasce. Então você está enfrentando problemas, você tem culpa no cartório, pode ter certeza disso. Na última semana nós vimos versos 16 a 18, que a gente deve enfrentar isso também com conhecimento correto. Não devemos de maneira alguma ser enganados. Deus é bom, toda boa dádiva vem dele. E nós não devemos, na hora da crise, ficar com raiva de Deus ou de quem quer que seja.
Hoje nós vamos ler agora dos versos 19 a 27, que é o ponto nevrálgico, é o ponto principal de por que a gente sofre tanto quando as provações batem na nossa porta e o que a gente precisa fazer. Então vamos fazer a leitura e vamos aprender então o que a palavra de Deus nos ensina. Tiago capítulo 1, versos 19 a 27, a Escritura Sagrada diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Ouvir e praticar. Instrução seguida de ação. Momento de quietude, contrastado depois por um momento de movimentação. Quedar-se aos pés de Cristo e depois pegar um bálsamo de precioso nardo e derramar sobre ele. As ações, elas precisam ser sempre assim: momento de quietude seguido de um momento de ação. Ouvir e praticar. A realidade nossa nem sempre é assim, porque tem pessoas que não querem ouvir nada, mas querem fazer as coisas, são pragmáticos, e aí acabam fazendo de qualquer jeito e não vai dar certo. Ou aqueles que até ouvem, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Ou não querem praticar nada porque são preguiçosos. Teoria e prática precisam caminhar juntas. Ortodoxia, ortopraxia. Precisamos desenvolver isso e é isso que o texto nos fala. Durante o culto hoje nós já lembramos desse exemplo bonito que foi o exemplo de Maria, irmã de Marta. E quando Jesus entrou na sua casa, ela quedava-se aos seus pés. A ideia de ficar quedada é aquela pessoa que trava assim, nem consegue piscar. Ouvindo, absorvendo, como se fosse uma esponja ali. Eu estou só, fala Jesus. E a Marta correndo para um lado para o outro ali, e ficou brava, falou: Senhor, manda essa minha irmã vir me ajudar aqui, fazer o almoço. E aí ele fala: Marta, Marta, está inquieta e preocupada com tantas coisas, a melhor parte você deixou de lado. Maria escolheu a melhor parte, essa jamais lhe será tirada. E qual é a melhor parte? Ouvir a instrução do mestre. Só que Maria não era uma lesma parada, que só ouve e não faz nada. Ela ouviu, aquilo gerou dentro dela reflexões profundas, e mais à frente ela vai pegar um precioso bálsamo de nardo puro, caríssimo, e vai derramar sobre a cabeça de Jesus, sendo elogiada pelo próprio mestre, embora criticada pelo colégio apostólico, encabeçado pelo miserável do Judas, que não estava preocupado com os pobres, conforme ele diz, mas porque ele queria meter a mão no que não era dele. Mas Jesus disse: onde for pregado esse evangelho, conte o que essa mulher fez. Observe que essa movimentação, primeiro quietude, que é dada aos pés, não dava nem para ouvir a respiração dela, que é dada aos pés de Cristo. Depois,
derramando o precioso bálsamo, tendo uma atitude nobre, bonita. O texto que nós lemos nos ensina sobre isso. A importância de sermos prontos para ouvir, mas também de sermos diligentes em praticar. E esse aqui é o ponto nevrálgico do que Tiago tem a nos ensinar aqui sobre como enfrentar os problemas, as adversidades. Porque ele já começa assim no verso 19: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. O verbo traduzido aqui como sabeis, ele pode ser traduzido no imperativo ou como foi aqui bem traduzido no indicativo, dando a seguinte ideia: vocês já sabem disso, né, do que eu estou falando? Vocês sabem disso, né? Eu falei alguma coisa nova? Agora eu vou perguntar para vocês aqui. Quando eu disse, meu irmão, quando você estiver enfrentando provação, saiba que Deus está trabalhando para que você se torne uma pessoa melhor. Você já sabia disso? Você não já sabia disso? Olha, você está enfrentando problema e não está conseguindo, irmão, ora mais, pede sabedoria a Deus. Você não já sabia disso? Os crentes de lá não já sabiam disso? Você não sabe disso também? As provações são temporárias, não vão durar para sempre. Você não já sabia disso ou ficou sabendo agora quando eu trouxe essa instrução? Então Tiago não está trazendo nada de novo. E ele afirma: vocês já sabem disso, meus irmãos. Mas qual é o problema de vocês? É que vocês não praticam nada. Esse é o grande problema. Então nós temos nesse texto aqui algumas preciosas instruções que nos são trazidas, porque especialmente em tempos de crise, de adversidade, a gente precisa de fato se enquadrar naquilo que a palavra de Deus nos mostra, senão a gente vai sucumbir mesmo em crise. Crentes superficiais, enfrentando problemas e provações, não paravam para ouvir, consequentemente ficavam com raiva de Deus, com raiva dos outros, se embruteciam, questionavam, indagavam e não faziam o que a Bíblia mandava. Então aqui numa estrutura simples, aqui pelo menos 3 partes aqui nós vamos ver, os versos 19 a 21, ele fala da importância de ouvir a palavra de Deus, guardando ela no coração. Depois, versículo 22 a 25, nós temos aqui o ensino sobre se tornar praticante para não ser enganado. E finalmente os versos 26 e 27, uma aplicação, um teste, para ver se o nosso cristianismo é de verdade ou é fake. Então vamos ver cada uma dessas partes. A primeira parte, versos 19 a 21, nos ensinam a aprender a ouvir para acolher a palavra de Deus no nosso coração. Olha como ele diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Sua prontidão deve ser para quê? Observe, estar pronto para ouvir. Literalmente, o pronto para ouvir aqui é, seja rápido para ouvir. E quando ele diz tardio para falar, tardio para se irar, a palavra grega traduzida por tardio pode ser lento. Seja lerdo para essas coisas. Tem coisa que você tem que ser veloz e furioso, 10. Mas tem coisa que você tem que ser lento, como a lesma mesmo. Para que eu tenho que ser rápido? Para ouvir. Alguém quer falar alguma coisa? Sim, por favor. Depois eu quero ouvir a instrução. E para se irar, ou para falar, não, isso aí eu falo depois. Tem gente que nem recebeu a instrução toda, já quer dizer, né? Especialmente na hora da crise, você nem quer ouvir os conselhos dos outros, você quer só falar. E nessa fala, muitas vezes, vem um sentimento de ira. A ira, em última instância, é contra Deus. Mas às vezes fica a pessoa ali dizendo que não, eu estou com raiva, como é que o pessoal aqui me tratou assim? Estou longe de tudo aqui, ninguém me mandou não sei o quê. Por que não fizeram isso comigo? E a pessoa começa a desenvolver raiva dentro do coração, ira no seu coração, achando que isso vai trazer algum propósito, vai trazer algum fruto. Eu preciso afirmar ainda que existe um nível de ira que é bíblico e que é santo. E que a maioria das vezes nós não estamos familiarizados com ele. Porque Deus é santo e a ira de Deus se revela dos céus. Então existe um nível de ira santo, que nas bem-aventuranças está naquela expressão quando ele diz, quando você tem fome e sede de justiça. Então existe uma dose de ira, mas como a gente pode ficar iracundo
e bravo, rangendo os dentes, querendo arrancar o cabelo dos outros, e bater, e matar, e essas coisas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas questões. A ira começa a tomar conta do coração. Jesus chega a dizer que a pessoa teve raiva no seu coração já o matou. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E especialmente aqui ele traz uma justificativa bíblica, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, não é porque você está bravinho que Deus vai cuidar de você. Às vezes é coisa de criança mesmo, né? Você já viu que o menino, quando não ganha negócio, não vou, agora também não faço, né? E fica bravinho assim. Você já viu gente bravinha assim? Às vezes é você como crente, na hora da dificuldade, também não dou o dízimo esse mês, né? Achando que vai produzir justiça de Deus, que Deus vai vir, não, queridinho, vem cá, não vou mais no culto, agora também, que eu estou irado. Ele está achando que Deus agora vai produzir justiça divina, é isso. Não vai. Nós precisamos ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. E ele diz mais no verso 21, portanto, agora vem a ordem, a parte imperativa do texto. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então ele pede para a gente fazer um movimento interessante de faxina espiritual. Você precisa se despojar de tudo aquilo que está dominando o seu coração, para que o seu coração seja dominado por aquilo que é o mais importante. Despojando-vos, a ideia é de você tirar mesmo aquelas coisas que não prestam. Do que ele fala aqui? Impureza, aqui é uma referência à impureza moral, acúmulo de maldade, coisas no seu coração que você está deixando se enraizar aí, porque essas coisas fazem com que você fique travado. Aí a crise fica maior na sua vida. Aí você vê aquele cristão neutralizado, ele não produz mais fruto, ele não atua mais nesse mundo, ele vive sem alegria, ele vive sem satisfação. Para que eu quero viver mais assim? Ele começa a se questionar sobre tudo, em meio aos seus problemas. Então, o ponto principal que Tiago nos traz é: vocês precisam parar de ficar só falando, se irando, vocês precisam aprender a ouvir. Mas não é ficar ouvindo os outros simplesmente, é ouvir a instrução de Deus. A ordem é: acolhei com mansidão a palavra de Deus implantada em vós. Acolha com mansidão. É muito interessante o poder do discurso. Existem alguns grupos religiosos que têm um discurso tão forte que as pessoas acreditam. Existem grupos religiosos neopentecostais do Brasil, uma das maiores denominações. Os pregadores, eles sobem ao púlpito sem saber o que eles vão falar, e Deus dá uma palavra para eles ali na hora. E eles falam coisas ali, e todo mundo recebe como palavra de Deus. E às vezes é as coisas mais esquisitas que você puder imaginar. Mas todo mundo, poder do discurso, em algumas comunidades evangélicas. Ninguém questiona o que o pregador fala, é Deus falando. Aí você vai numa comunidade reformada, vai numa igreja reformada, onde se estuda a palavra e se procura trazer o ensino bíblico. Aí a pessoa: não concordo, eu não acho que é assim não. Eu acho que o pastor foi muito radical naquilo. É Bíblia, o cara está vendo Bíblia. Mas, Por quê? Porque ele não acolhe no coração. Que contraste e que tristeza. Ou seja, a palavra de Deus, que deveria ser acolhida no coração, alguns rejeitam. Agora, ideias, pensamentos humanos, ou ideias bem elaboradas, engenhosamente colocadas, a pessoa acredita. Você precisa começar a ouvir mais. O ensino de Tiago é: ouça, meu filho, na hora da crise você está tão agitado, o coração iracundo, está mexendo para lá e para cá, quieta. Se aquiete para ouvir. Está fazendo muito barulho, como é que você vai ouvir? Aquiete seu coração.
Aquiete seu coração e comece a ouvir a voz de Deus. Mas não é ouvindo no silêncio ou no vazio da sua mente. Não, quero ver Deus falar comigo. Vamos meditar, né? Esvazie sua mente de todas as coisas. Não, você não vai ter, Deus não vai falar com você assim não. Mas se aquiete e ouça a voz de Deus. Leia as Escrituras, ouça bons sermões. Esse exato momento aqui é o momento que você está fazendo isso. O coração se aquieta. Deus me dê suas instruções. Só que isso só vai ter um resultado efetivo se você acolher essa palavra com mansidão. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. A figura aqui é da agricultura mesmo. Você sabe quando você revira a terra e aí pega e larga a semente lá agora e bota lá? Aquela semente, se foi trabalhada a terra, colocou direitinho, essa semente que foi colocada ali no primeiro dia você não vê nada, mas daqui a pouco começa a aparecer, vai surgindo e ela começa a frutificar. Acolha isso dentro do seu coração. Essa palavra ela é poderosa. Não é a palavra de um homem, não é a minha palavra pessoal, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é majestosa, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus se encarnou, é Jesus Cristo, é uma pessoa. E quando Ele fala, Ele pode trazer transformação poderosa, radical na vida de qualquer um. Pastor, por que não acontece essas mudanças na minha vida? Quem sabe você não está ouvindo. Sim, pastor, eu já ouvi, o que eu faço aqui? Parecendo uma receita assim, a pessoa agoniada. Se aquiete, ouça a voz de Deus, acolha no seu coração essa palavra. A palavra acolher, ela também é utilizada de forma similar pelo apóstolo Paulo ao se referir ao que aconteceu na igreja de Tessalônica, que é um modelo fora da curva. Paulo ficou poucos dias, algumas semanas em Tessalônica e pregou o evangelho, um monte de gente se converteu, mas Paulo teve que ir embora, fugido. Será que aquela igreja vai vingar? Mas interessante, Paulo saiu, aí você fala, não, quem que vai cuidar daqueles meninos recém-nascidos, espiritualmente? Mas o povo acolheu com mansidão a palavra começou a frutificar neles, e Paulo chega a dizer, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque vocês acolheram a palavra em seus corações. Quando a gente acolhe a palavra de Deus, essa palavra transforma a nossa vida. Agora, se você só ouve e não pratica, se você só ouve e não mexe nada dentro de você, vai ser só uma aula a mais. Nós precisamos da ação do Espírito para fazer isso em nossos corações. Embora a gente saiba disso, Tiago aqui não faz essa referência, porque senão ia fazer com que aqueles crentes ficassem mais encostados ainda, dizendo, na hora que o Espírito vir mexer comigo, eu vou. Então, como Tiago é extremamente prático, ele diz, você precisa acolher essa palavra, você precisa guardar isso dentro do seu coração, acolha a palavra de Deus com mansidão. Toda vez que você acolhe no seu coração uma palavra, ela faz alguma coisa dentro de você, para o bem ou para o mal. Você que é casado, no dia que seu marido lhe falou uma palavra bem dura, fez tum lá dentro. Às vezes você carrega aquele negócio porque mexeu com você. Não foi? Uma palavra dura que alguém lhe deu lá na escola uma vez. Me disseram isso uma vez, mas nunca mais esqueci. Foi uma tragédia. Não sei por que você acolheu isso, mas ficou lá, você guardou. Como também um dia que você ouviu uma mensagem do Evangelho, uma pregação, queira Deus que seja essa de hoje, e aquilo, caiu dentro do seu coração, e abriu seus olhos, daquele dia para frente, sua vida foi outra. Acolher com mansidão. Deixa eu ilustrar isso de uma outra forma. Eu vejo várias mães com crianças. Imagine você que está casado, você e sua esposa, só tem os dois, não tem filho nenhum. Como é que é a casa de vocês? Sempre limpa e arrumada, tudo no lugar. Vocês saem para ir, só tem nós dois, vamos jantar fora? 10 da noite, vamos jantar fora? Vamos comer uma pizza? Vocês fazem conforme vocês quiserem, só são os dois. Vamos dormir agora que amanhã cedinho a gente já sai para fazer uma viagem para tal lugar. Então rapidamente eles se organizam e tal. Aí um dia, um belo dia, eles abrem a porta da casa deles e tem um cesto com um neném dentro. E aí você agora tem o seguinte dilema. Eu deixo essa criança aí na porta, não tenho nada a ver com isso,
ou eu acolho ela para dentro da minha casa? Fica só na ilustração, viu? Não fica vendo se vai ter que ir na maternidade, vai falar para a polícia. Não, pega só a ilustração do que eu estou querendo dizer aqui. Aí tu pegou a criança, porque senão eu fico falando as coisas, você fica aí viajando e não vai pegar o ponto. Aí você pegou a criancinha, está na sua casa. Onde é que você vai botar ele agora? Na fruteira da cozinha. Onde é que você vai botar essa criança? Aquele quarto que você tinha guardado para ser um escritório, opa, vamos arrumar ele. O escritório fica para lá. Só que essa criança come nas horas que ela quer, ela chora na hora que ela quer, e agora você não pode mais comer na hora que você quer, você não dorme na hora que você quer. Sua vida vai ser toda reformulada por causa de um filho. As mães e os pais que vivenciaram essa realidade podem lembrar disso claramente. Quem nunca teve filho ainda não sabe o que é isso. Mas quem já teve pelo menos um filho sabe que a vida toda muda depois que a criança chega. Acolheu a criança em casa, agora, meu amigo, sua vida é outra. Deixando a ilustração de lado, pegando o ponto. Quando você acolhe a palavra de Deus com mansidão em seu coração, sua vida é outra. Tudo muda. Porque é o próprio Cristo que entrou na sua vida. É a própria palavra de Deus agora vasculhando cada quarto. E ele fala, eu quero abrir aquela porta. Ele, não, senhor, essa porta aqui o senhor não mexe. Por favor, aqui tem coisa feia aqui dentro. Não, despoje-se, pegue tudo que está aí dentro e jogue fora. Senhor, mas pode fora agora. É Cristo lhe dando as ordens. Porque esse quintal está tão... Arruma esse quintal aqui agora. É Cristo presente dizendo o que tem que fazer. Aí a vida muda. Agora, só ouvir e não acolher a palavra não vai fazer nada disso. Meu irmão, você tem que fazer isso logo. Porque o texto diz, seja rápido para ouvir, seja lento para falar e para se irar. Essa é a primeira instrução que o texto nos dá. A segunda, versos 22 a 25. O ensino é, torne-se praticante da palavra, para que você não seja enganado. Olha o que ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Se você gosta de ouvir, já tem a primeira parte, mas não fiquem só ouvir. Porque se você só ouve, você engana você mesmo. Não, eu estou aprendendo. Ainda não fiz nada, porque eu ainda estou aprendendo. Tem 10 anos, ainda estou aprendendo. Por que você não evangeliza? Porque eu ainda tenho que aprender como evangelizar. Por que você não está abandonando esses pecados? Porque eu ainda não sei como me livrar deles. Por que você não é um dizimista fiel? Porque eu ainda não consegui organizar minha vida financeira para isso. E aí você vai vendo a pessoa sempre deixando para depois. Torne-se praticante. É ordem divina. Pratique o que você ouviu. Não fique só ouvindo. Porque aquele que só ouve e não pratica, e Jesus deu uma outra ilustração, é como alguém que construiu sua casa no terreno árido. E na hora que o vento soprar, que as águas passarem, vai destruir tudo. Mas aquele que ouve e pratica, esse é o ensino de Jesus, ouvir e praticar, esse é como um homem sábio que edificou a casa sobre a rocha. Os ventos bateram contra a casa, os rios transbordaram, mas ela ficou firme. O que é que vem sobre as duas casas? Ventos e tempestades. Problemas vão vir sobre todo mundo. Mas tem algumas pessoas que vão sofrer mais que outras. Quem que vai sofrer mais? Quem só ouve e não pratica. Quem vai sofrer menos? Quem tiver maturidade de tornar-se praticante da palavra e não apenas ouvinte. Agora, versos 23 e 24, ele nos apresenta uma caricatura. É uma verdadeira caricatura isso aqui. Eu vejo até como graça. Um sinal de uma coisa engraçada mesmo, a figura que Tiago nos traz aqui, quando eu começo a aplicar isso para a minha vida. Olha o que ele diz, verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ou seja, eu ouço, mas não faço. Se eu sou desses que ouve, mas não pratica, assemelha-se a um homem. Então ele dá aqui ele ilustra o mau exemplo de alguém que não acolhe a palavra de Deus no coração, que não pratica, essa pessoa autoenganada. Ele diz assim, é como alguém que contempla seu rosto natural no espelho. E ele diz, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência.
Essa experiência você costuma ter. Embora os espelhos daquela época fossem piores do que os de hoje em dia é bem um retrato mais claro. Mas a ideia é, você olha no espelho e o espelho revela quem você é. Não é assim? Não é espelho, espelho meu, não. Mas assim, você olha no espelho, as irmãzinhas aí, ó. Ai, meu Deus, estou ficando velha. Os cabelinhos preto aqui, os cabelinhos branco, né? Ai, meu Deus, como eu estou inchada hoje, né? Vou achar alguma coisa aqui. E essa espinha, meu Deus, um espinho bem no nariz, me apareceu hoje. Ou seja, como é que você está sabendo dessas coisas? Porque você está na frente do espelho. O espelho está te revelando quem você é. Ele não está pintando um quadro diferente. Eu sei que tem aqueles espelhos distorcidos, aquela coisa, mas vamos pensar um espelho mesmo. A figura de Tiago é, você olha para o espelho diz ali o que está acontecendo com você. Você olha de manhã cedo, aí você começa, tira a remela do olho, né? Lava a boca, porque você babou dormindo a noite toda, né? Começa a lavar aqui assim. Os homens, vixe, que barba feia, e começam logo a fazer a barba ali, se ajeitar. Os que deixam o bigodinho começam ali assim, ó. Ninguém faz bigodinho sem espelho. Eu até consigo fazer a barba sem espelho, porque eu tiro toda, mas se você quiser arrumar, esses que tem a barbinha delineada, né? Ele não chega assim do nada e faz assim e tá no jeito. Ele precisa de um espelho, porque o espelho vai dizendo para ele. E aí ele olha, reflete e ele vai arrumando. A figura de Tiago é uma caricatura, porque ele diz assim, a pessoa se olha no espelho e quando sai e se esquece de como era a sua aparência. Você já parou para pensar como seria terrível se acordou com aqueles cabelos assim hoje? Aí olhou para o espelho, meu Deus do céu, como eu estou feia hoje. Aí tu pega e sai dali do espelho, vou trabalhar. E se manda daquele jeito, chega lá no teu emprego com aqueles cabelos assim. E todo mundo olhando assim. Você esqueceu de como era a sua aparência no espelho. Imagine você cheio das remelas, todo melequento, né? Uma remelinha aqui, outra aqui. Você olhou assim, pá, que triste que eu tô, vou trabalhar. E sai, e vai. Ou seja, o espelho te disse o que tu tinha que fazer, mas tu não fez. Que caricatura. Tiago então diz, vocês estão fazendo isso porque vocês estão ouvindo, mas não estão praticando. Então, a palavra de Deus diz o que você tem que fazer, mas você não faz. Quando a gente lê a Bíblia, irmãos, a Bíblia é como um espelho. Ela revela, ela nos lê. Você lendo a Bíblia está te lendo. E você, eita, esse negócio está falando comigo? Esse negócio está me dizendo as coisas que eu preciso fazer? Você lendo as Escrituras lendo sua vida. E agora o que você precisa fazer? Senhor, me ajuda a me despojar de toda impureza, de tudo que não presta, para eu poder praticar. Essa parte, verso 25, ele diz, ao invés disso, quem se torna praticante da palavra para não ser enganado, ou seja, que considera a palavra atentamente, lei perfeita, a palavra de Deus é perfeita, lei da liberdade, nela persevera, ou seja, ele vai fazer isso sempre, não é uma vez só, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Pessoa mais que feliz será aquela que começa a ouvir as explicações da palavra e começa a acolhê-la dentro do coração, ao invés de se justificar de por que não está fazendo. Por que você não está fazendo isso? Não, ele vai perseverar nisso. Essa pessoa vai alcançar maturidade. Essa pessoa vai crescer, porque ela acolheu com mansidão a palavra de Deus no seu coração e ela se torna agora praticante, não sendo enganada nem por ela mesma e nem por nenhuma outra voz desse mundo. A última parte do texto, versos 26 e 27, é um verdadeiro teste de um cristianismo autêntico. Você é crente? Sim, sou. Então vamos fazer aqui um teste para ver se o seu cristianismo é autêntico. Tiago vai desenvolver esses dois temas aqui mais adiante na sua carta. Ele diz assim, se alguém supõe ser religioso, digamos que você seja religioso. Alguém que supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Primeiro teste
Tiago aqui para os crentes. Deixa eu ver se você está sendo um cristão bom. Eu ouço, pastor, eu já conheço essas coisas todas aí. Eu já fiz a classe de catecúmenos, eu leio a Bíblia todo dia, eu já conheço aí. Tá, vamos fazer um teste então. Tiago podia trazer vários testes, mas o primeiro teste é sobre a língua. No capítulo 3 ele vai desenvolver mais sobre isso, falando que a língua é posta em fogo pelo próprio inferno. Ele fala, você consegue refrear sua língua? Pastor, não consigo nem guardar ela dentro da boca, o que dizer mais refrear, né? E ele usa o teste da língua. Aquele que não consegue refrear a língua, enganando o próprio coração, isso não é cristianismo. Isso é para você, então eu não sou crente. Isso aqui não é para você dizer assim, então eu não sou crente. Isso aqui é para dizer, para derrubar você no chão e dizer, Senhor, preciso me despojar de impurezas e de acúmulo de maldade. E uma das impurezas e acúmulo da maldade é a língua grande, a língua que percorre a terra, a língua ferrenha. Observe, dentro do próprio contexto, a pessoa, ela não queria ouvir, mas ela é rápida para se irar e rápida para falar. Então a língua vai falando e fala o que quiser, fala de quem quiser, e aí acaba pecando contra Deus. Cristianismo autêntico refreia a língua do mal. Segura, guarda, porque se você não fizer isso, sua religião é vã. Segura o que você vai falar. O segundo exemplo também de cristianismo autêntico, a religião verdadeira, verso 27. Ele diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O segundo exemplo que ele traz de uma verdadeira religião, para ver se é o cristianismo autêntico, para ver se você cuida. Duas áreas aqui importantes. Primeiro, os necessitados e a ação que você tem no mundo. Ele separa dois grupos aqui, que são os grupos extremos, né, que você só deve se preocupar com eles. Mas um cristianismo autêntico se preocupa com as pessoas menos favorecidas. Naqueles dias, quais eram estas? Órfãos, não tinha pai, não tinha mãe, estavam soltos no mundo. Viúvas, não tinha mais ninguém para cuidar delas. Então, ele pega esses dois modelos. É muito comum isso na Bíblia, fazer referência a órfãos e as viúvas. Não é que é só esse, viu? Às vezes tem jovem que está precisando, às vezes tem pessoas da meia-idade que estão em necessidade. Mas é pegando os dois grupos principais excluídos e fala, atenda. O cristianismo autêntico estende a mão para essas pessoas. Então, a nossa relação no mundo. Como é que eu me relaciono no mundo? Ele vai desenvolver mais sobre mundanismo nos capítulos seguintes. Mas nós não vamos entrar nisso aqui agora. Aqui é só um teste. Como é que você atua no mundo? Estendendo a mão para ajudar os menos necessitados, os mais necessitados, desculpem. E você atua no mundo, mas você não se contamina com o mundo. A nossa ação nesse mundo é, em algumas horas a gente estende a mão, em outras horas a gente se recua. Em que momento eu avanço no mundo? Eu avanço no mundo ajudando quem está carente. Não é aproveitando que eu estou disperso, que eu estou longe, que o pastor não está aqui para ver, que minha família não está aqui para ver, e aí eu vou me entregar às orgias, aos pecados, que era o que eles estavam fazendo. Estamos longe, ninguém vai ver. Ele negativo. Se despoje de toda impureza. Quer ter algum envolvimento no mundo? Envolva-se no mundo sendo mão de Deus para socorrer quem está necessitado. A sua relação com o mundo não deve ser jamais de se contaminar com ele. Porque às vezes você vê o sujeito lá, por que ele está tão fraco? Por que ele está com tanto problema? Está todo mundano. Já não vai para a igreja como devia, já não ora como orava, já não lê a Bíblia tanto que lia, já não leva a sério as coisas de Deus. Aí o problema vai ficando cada vez pior. Então aqui nós temos esses dois testes que Tiago nos traz, só para jogar a gente no chão e dizer, eu estou precisando parar um pouco para ouvir mais, acolher essa palavra e pedir ao Espírito Santo de Deus, vem Senhor, frutificar essa palavra implantada em meu coração, para que ela se torne prática. Porque senão eu vou ficar indo e voltando, ouço um culto hoje, participo outro ali, leio a Bíblia aqui e não muda nada. Esse é o ponto principal dos problemas que aqueles crentes estavam passando e que Tiago trazia como sendo de singular importância que eles atentassem.
vocês precisam desenvolver prontidão para ouvir e diligência em praticar. Meus irmãos, vamos finalizar aqui mais um sermão. Como é que esse vai ser finalizado no seu coração? Daqui a pouco eu finalizo dizendo que Deus nos abençoe. Mas antes de eu finalizar, como é que você vai finalizar ele hoje, aplicando o que você acabou de aprender aqui? Quem sabe você vai precisar fazer alguns pedidos a Deus. E um deles é: Senhor, cala minha boca. Me ajuda a falar menos. Senhor, meu coração está em guerra, está irado. Tira a ira do meu coração. Senhor, me faça uma pessoa mais pronta para ouvir. Ouvir não apenas os outros, tudo que tem para falar, mas ouvir a tua palavra. Deus, eu não quero continuar do mesmo jeito. Quem sabe a sua oração é: Senhor, não deixa eu me auto-enganar, como se estivesse olhando meu rosto num espelho e depois eu saio e não mudo nada. Frutifica a tua palavra em meu coração, para que as pessoas ao meu redor consigam ver isso como um testemunho autêntico de que Cristo habita em minha vida. Que o meu cristianismo possa ser testado e as pessoas possam ver que realmente eu sou crente. No caso aqui, as ilustrações foram com essas duas, mas podia ser uma série de outras. Testa seu cristianismo com os 10 mandamentos na mão. Senhor, não tenho pecado nisso. Senhor, me ajuda a vencer esse pecado. Eu tenho errado nesse mandamento. Senhor, me sustenta, me ajuda. Se fizermos isso, nós vamos encontrar o ponto principal do que a gente precisa fazer: ouvir a voz de Deus e praticá-la. E assim Cristo vai crescer em nós e nós seremos abençoados. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde aplicando essas verdades à nossa vida. Amém.